pessoal? Então aqui está uma descrição do algoritmo de backtracking para resolver o problema das N rainhas, certo? Então eu quero dispor N rainhas em um tabuleiro N por N de tal forma que nenhuma das rainhas se ataque. Então lembrando lá que a minha representação de uma solução vai se dar por uma tupla de x1 até xn, onde cada variável xi aqui ela representa a variável x indica que a rainha da coluna i está naquela determinada linha, certo? Então, xi é uma indicação para a rainha da coluna i. Além da tupla que eu estou montando aqui minha solução nesse algoritmo, eu vou receber um outro parâmetro nessa função aqui, que é um valor k, que é uma indicação de qual rainha você está setando naquela determinada chamada dessa função aqui. Então, eu vou passar um valor k aqui indicando que a rainha da késima coluna é que está sendo setada nessa determinada chamada da função. Então, inicialmente, você deveria chamar essa função aqui com a tupla x1 até xn e passando o valor de k igual a 1, porque eu vou setar inicialmente a rainha da primeira coluna. Aí depois o algoritmo recursivamente vai fazer a chamada para setar a rainha da segunda coluna, então ele vai ajustar aqui o valor de k para 2, assim por diante, para cada uma das rainhas de cada uma das outras colunas. No algoritmo eu estou usando esse vetor aqui, linhas de 1 até n, então eu tenho uma posição para cada uma das linhas do tabuleiro, onde eu estou indicando se aquela linha está disponível ou não para ser colocada uma rainha. Então, inicialmente, você tem que setar esse vetor aqui tudo com valor 1, porque todas as linhas estão disponíveis, certo? À medida que você vai colocando rainhas em uma determinada linha, você seta o valor daquela posição da linha para 0 para indicar que ela não está mais disponível. Tá, então, vamos ver aqui o que o algoritmo faz. Então, a primeira coisa aqui é eu vejo se você já preencheu a tupla inteira. Então, se o valor de k for maior do que n, então quer dizer que você já setou valores para x1, x2 até xn, então você já montou uma solução. E aí a única coisa que eu faço aqui é um teste para saber se a solução é viável ou não. Você tem que verificar lá se não tem duas rainhas que se atacam. Se não tiver nenhum par de rainhas que se ataca, aí beleza, você pode imprimir isso aqui como uma solução. Se não, então esse else aqui, ele está meio mal alinhado, mas ele é desse if aqui, certo? Se não, então eu ainda estou montando minha solução, o k é menor ou igual a n. Aí o que eu vou fazer? Então eu tenho que setar o valor da variável xk. Então nesse ponto aqui eu vou setar o valor de xk, certo? E aí o que eu vou fazer é, eu vou olhar todas as linhas. Então aqui eu tenho um laço que está atribuindo para a variável L todas as possibilidades de linhas. E aí eu vou pegar aquela linha e verificar se ela é disponível. Então, se a linha L for igual a 1, então se isso aqui for verdadeiro, então é porque aquela linha está disponível. Aí eu vou setar aquela linha agora como não mais disponível e vou colocar a rainha da késima coluna nessa linha. Então, eu setei a variável xk igual a L, indicando que a rainha da késima coluna está na linha L e faço a chamada recursiva para setar agora a rainha da próxima posição, que vai ser k mais 1, certo? Ao final dessa chamada recursiva aqui, pode ser que você tenha encontrado solução ou não, independente disso, você tem que setar, lembrar lá de setar que agora essa linha está disponível novamente, certo? Então, vou setar que essa linha está disponível novamente, porque numa próxima iteração desse laço aqui para uma outra linha, então, para essa outra linha você vai setar ela como não disponível, mas nas chamadas recursivas aqui tem que ficar claro que aquela linha anterior agora está disponível para as rainhas seguintes. Então aqui eu tenho um pequeno exemplo do que seria a execução desse algoritmo para o caso onde a gente tem 3 rainhas, certo? Então aqui eu estou mostrando os possíveis valores que eu vou setar para x1, para x2 e para x3, certo? Então x1 é para a rainha da primeira coluna, os valores de linha para a rainha da segunda coluna e os valores de linha para a rainha da terceira coluna. Então, inicialmente todas as linhas estão disponíveis, então todas as 3 possibilidades de linhas aqui, 1, 2 e 3, estão disponíveis para a rainha x1. Nesse laço aqui ele vai setar apenas uma delas, né? Então vamos dizer que primeiro o algoritmo executa essa atribuição aqui, que é eu fiz o valor de x1 igual a 1. Então ele vai
fazer essa atribuição aqui, x1 igual a 1, e vai fazer uma chamada recursiva para setar agora o valor de x2. Então, eu estou fazendo agora uma chamada recursiva aqui com a minha tupla x1, x2, x3, mas agora eu estou setando o valor da variável x2. Aí, para x2, eu vou entrar nesse laço aqui testando todas as possibilidades de linhas, mas as únicas linhas que estão disponíveis para eu setar para x2 são as linhas 2 e 3. Então, por isso que eu só marquei essas duas posições disponíveis aqui para a variável x2, porque a linha 1 já está sendo utilizada lá pela variável x1. Então, em ordem aqui, x2 vai receber o valor 2, então você vai setar essa rainha na segunda linha, e o algoritmo faz de novo a chamada recursiva aqui para setar o valor da próxima variável, que é x3. Então, para x3, você só tem a linha 3 disponível, ele vai setar esse valor aqui e vai fazer uma chamada recursiva, onde ele vai parar nesse caso aqui, certo? Você vai tentar setar lá um valor de x4, que não existe. Então, você já setou todos os valores das variáveis x1, x2 e x3, que nesse caso aqui é x1 recebeu 1, x2 recebeu 2, x3 recebeu 3. Ele verifica se é viável essa atribuição de posições, se for viável ele imprime. Então aqui depois eu vou voltar na chamada recursiva para atribuir mais valores para x3, não tem mais valores de linha disponíveis para x3, então eu volto na chamada recursiva para esse ponto aqui para atribuir um novo valor de linha para a variável x2. A gente tem uma linha ainda disponível para x2, que é a linha 3, então estou atribuindo agora a rainha da segunda coluna para a terceira linha, e depois ele faz de novo a chamada recursiva aqui para a próxima variável, que é x3. Então lá para x3 agora só vai ter disponível a linha 2, ele seta esse valor 2, faz uma chamada recursiva para setar x4, mas aí nesse caso 4 vai ser maior do que n, então ele vai lá verificar se essa solução, onde eu tenho x1 igual a 1, x2 igual a 3 e x3 igual a 2 é viável. Se for viável, ele imprime a solução, se não, ele não imprime e volta na recursão aqui para esse ponto. Nesse ponto aqui eu não tenho outras alternativas para setar para a variável x3, então ele volta na recursão para setar mais opções para a variável x2, eu também não tenho mais opções para a variável x2, então eu volto para esse ponto aqui, onde eu vou setar mais possibilidades para a variável x1. Então, para a variável x1, eu tenho disponível agora a linha 2, então ele vai lá e seta x1 igual a 2, faz a chamada recursiva para setar o valor da variável x2 e prossegue dessa forma recursivamente, certo? Então, note que esse algoritmo, do jeito que ele foi descrito aqui, ele testa n fatorial possibilidades, certo? Então, ele seta uma variável com um determinado valor e depois ele tira esse valor de linha do conjunto lá de linhas disponíveis. Então, você vai ficar com L menos 1 linhas disponíveis e esse é o número de possibilidades que ele vai setar para a próxima variável. Aí depois, quando você setar um valor para essa próxima variável, você vai ter L menos 2 possibilidades para a próxima variável e faz a chamada recursiva para ele setar cada uma dessas possibilidades. Então, no fundo, a gente vai ter então n fatorial possibilidades de testes nesse algoritmo aqui. Bem, a gente consegue melhorar um pouco esse algoritmo aqui, mas no fundo ele continua sendo um algoritmo exponencial, certo?